Texto número 2. Começar é de muitos, acabar de poucos. Nós que procuramos comportar-nos como filhos de Deus, temos de estar entre os segundos. Não os esqueçais. Só as tarefas terminadas com amor, bem acabadas, merecem aquele aplauso do Senhor. Que se lê na Sagrada Escritura, é melhor o fim de uma obra do que o seu princípio. É possível que já me tenhais ouvido contar noutras conversas esta história. Em todo o caso, interessa-me recordar-vos-la de novo, por ser muito gráfica e esclarecedora. Em certa ocasião, procurava eu, no ritual romano, a fórmula destinada a benzer a última pedra de um edifício, no fundo, a mais importante, porque sintetiza como um símbolo o trabalho duro, esforçado e perseverante de muitas pessoas durante longos anos. Fiquei surpreendido quando reparei que não existia, pelo que era necessário conformar-me com uma benedictio ad omnia, uma bênção genérica. Confesso-vos que me parecia impossível que houvesse tal lacuna e fui revendo devagar, embora inutilmente, o índice do ritual. Muitos cristãos perderam a convicção de que a integridade de vida pedida pelo Senhor aos seus filhos exige um cuidado autêntico ao realizarem as tarefas pessoais que têm de santificar sem descurarem inclusivamente os pormenores mais pequenos. Não podemos oferecer ao Senhor uma coisa que, dentro das pobres limitações humanas, não seja perfeita, sem defeitos e realizada com toda a atenção, mesmo nos aspectos mais insignificantes, porque Deus não aceita o que é mal feito. Não oferecereis nada que tenha defeito, porque não seria aceite favoravelmente, adverte-nos a Escritura Santa. Por isso, o trabalho de cada um de nós, esse trabalho que ocupa as nossas jornadas e as nossas energias, há de ser uma oferenda digna do Criador. Operatio Dei, trabalho de Deus e para Deus. Numa palavra, uma tarefa bem cumprida e impecável. Se reparardes entre os muitos elogios que fizeram a Jesus, aqueles que puderam contemplar a sua vida, há um que, de certo modo, compreende todos os outros. Refiro-me àquela exclamação cheia de sinais de assombro e de entusiasmo que a multidão repetia espontaneamente ao presenciar atônita os seus milagres. Bene omnia fecit. Tudo tem feito admiravelmente bem. Os grandes prodígios, as coisas comezinhas, cotidianas, que não deslumbraram ninguém, mas que Cristo realizou com a plenitude de quem é perfectus Deus, perfectus homo, perfeito Deus e perfeito homem. Toda a vida do Senhor me apaixona. Tenho, porém, uma particular predileção pelos seus 30 anos de existência oculta em Belém, no Egito e em Nazaré. Esse longo tempo em que mal se fala no Evangelho surge desprovido de significado próprio aos olhos de quem o considera como superficialidade. E, no entanto, sempre sustentei que um tal silêncio sobre a biografia do Mestre é bem eloquente e encerra maravilhosas lições para os cristãos. Foram anos intensos de trabalho e de oração, em que Jesus teve uma vida tão normal como a nossa, simultaneamente divina e humana. Naquela singela e ignorada oficina de artesão, e mais tarde, diante das multidões, cumpriu tudo com perfeição. O trabalho, participação do poder divino. Desde o começo da sua criação que o homem teve de trabalhar. Não sou eu quem o inventa,
Basta abrir as primeiras páginas da Sagrada Bíblia para aí se ler que Deus formou Adão com o barro da terra e criou para ele e para a sua descendência este mundo tão formoso. Ut operaretur et custodiret illum, com o fim de o trabalhar e de o conservar, e isto antes mesmo do pecado entrar na humanidade, e como consequência dessa ofensa, a morte, as penas e as misérias. Temos, pois, de nos convencer que o trabalho é uma realidade magnífica, que se nos impõe como lei inexorável a que todos estamos submetidos, de uma ou de outra forma, apesar de alguns pretenderem eximir-se a ela. Aprendei-o bem. Esta obrigação não surgiu como uma sequela do pecado original, nem se reduz a uma descoberta dos tempos modernos. Trata-se de um meio necessário que Deus nos confia na terra, alongando os nossos dias e tornando-nos partícipes do seu poder criador, para que ganhemos o nosso sustento e, simultaneamente, recolhamos frutos para a vida eterna. O homem nasce para trabalhar como as aves para voar. Talvez me digais que já se passaram muitos séculos, que muito pouca gente pensa desta maneira, que a maioria provavelmente se afana por motivos bem diversos, uns por dinheiro, outros para manter a família, outros na mira de conseguir uma certa posição social, para desenvolver as suas capacidades, para satisfazer as suas paixões desordenadas, para contribuir para o progresso social, e todos, em geral, encaram as suas ocupações como uma necessidade de que não podem evadir-se. Perante esta visão plana, egoísta, rasteira, tu e eu temos de recordar a nós mesmos e de recordar aos outros que somos filhos de Deus, a quem o nosso Pai dirigiu um convite idêntico ao daqueles personagens da parábola evangélica. Filho, vai trabalhar na minha vinha. Posso assegurar-vos que aprenderemos a terminar as nossas tarefas com a maior perfeição humana e sobrenatural de que somos capazes, se nos empenharmos em considerar assim diariamente as nossas obrigações pessoais como ordem divina. É possível que nos rebelemos numa ou noutra ocasião, como o filho mais velho que respondeu não quero. Saberemos, contudo, reagir e, desde que nos arrependamos, dedicar-nos-emos mais forçadamente ao cumprimento do dever. Se a simples presença de uma pessoa de categoria digna de consideração é suficiente para que se comportem melhor aqueles que estão à sua volta, como é que a presença de Deus constante, sentida em todos os recantos, reconhecida pelas nossas potências e amada gratamente, não nos torna sempre melhores em todas as nossas palavras, ações e sentimentos? Se efetivamente a realidade que consiste em Deus nos ver estivesse bem gravada nas nossas consciências, e se nos apercebêssemos de que todo o nosso trabalho, sem qualquer exceção, se desenvolve na sua presença, porque nada escapa ao seu olhar, com que cuidado terminaríamos as coisas, ou como seriam diferentes as nossas reações? Ora, este é o segredo da santidade que prego há tantos anos. Deus chamou-nos todos para que o imitemos, e a vós e a mim para que, vivendo no meio do mundo, sendo homens de rua, saibamos pôr Cristo Nosso Senhor no cume de todas as atividades humanas honestas. Deveis agora compreender ainda melhor que, se algum de vós não amasse o trabalho que lhe corresponde, se não se sentisse autenticamente comprometido em santificar uma das nobres ocupações terrenas, se carecesse de uma vocação profissional, nunca chegaria a penetrar na essência sobrenatural da doutrina que expõe este sacerdote, porque lhe faltaria precisamente uma condição indispensável, a de ser um trabalhador. Aviso-vos,
sem qualquer presunção da minha parte, que noto rapidamente se estas minhas palavras caem em saco roto ou passam ao lado daquele que me ouve. Deixai que vos abra o meu coração para que me ajudeis a dar graças a Deus, quando, em 1928, vi o que o Senhor queria em mim. Comecei imediatamente o trabalho. Naqueles anos, obrigado, meu Deus, porque houve muito que sofrer e muito que amar. Alguns tomaram-me por louco, outros, alardeando compreensão, chamavam-me sonhador, mas sonhador de sonhos impossíveis, apesar dos pesares e da minha própria miséria, continuei sem desanimar. Como aquilo não era meu, foi-se abrindo caminho no meio das dificuldades e hoje é uma realidade estendida por toda a terra, de polo a polo, que parece muito natural à maioria das pessoas, porque o Senhor se encarregou de a fazer reconhecer como coisa sua. Dizia-vos que, mal troco duas palavras com alguém, descubro logo se me compreendeu ou não. Não me acontece como à galinha que está a chocar a ninhada e sob a qual mão estranha coloca um ovo de pata. Passam-se os dias e só quando os pitainhos partem a casca e vê passarinhar aquela espécie de bocadinho de lã, descobre através do seu andar desajeitado, pata aqui, pata acolá, que esse não é um dos seus e que jamais aprenderá a piar, por mais que se empenhe. Nunca maltratei ninguém que me tenha voltado as costas, nem sequer quando me pagaram com insolência os meus desejos de ajudar. Por isso, pelo ano de 1939, chamou-me a atenção um letreiro que encontrei num edifício onde me encontrava a dar um retiro a universitários. Dizia assim: cada caminhante siga o seu caminho. Era um conselho digno de ser aproveitado. Perdoai-me esta divagação e, embora não nos tenhamos afastado do tema, voltemos ao seu fio condutor. Convencei-vos de que a vocação profissional é parte essencial e inseparável da nossa condição de cristãos. O Senhor quer que sejais santos no lugar onde estais e no trabalho que haveis escolhido, pelas razões que vos aprouveram. Pela minha parte, todos me parecem bons e nobres, desde que não se oponham à lei divina, e capazes de ser elevados ao plano sobrenatural, isto é, enxertados nessa corrente de amor que define a vida de um filho de Deus. Não posso deixar de ficar um pouco desassossegado quando alguma pessoa, ao falar da sua profissão, põe cara de vítima, afirma que lhe absorve não sei quantas horas por dia e, na realidade, não desenvolve sequer metade do trabalho de muitos dos seus companheiros que, ao fim e ao cabo, talvez só se esforcem por critérios egoístas ou pelo menos meramente humanos. Todos nós que estamos aqui mantendo um diálogo pessoal com Jesus desempenhamos alguma ocupação bem precisa, de médico, de advogado, de economista. Pensai um pouco nos vossos colegas que sobressaem pelo seu prestígio profissional, pela sua honradez, pelo seu serviço abnegado. Não dedicam muitas horas do dia e até da noite a essa tarefa? Não teremos algo a aprender com eles? Enquanto falo, também vou examinando a minha conduta e confesso-vos que, ao pôr essa pergunta a mim mesmo, sinto um pouco de vergonha e o desejo imediato de pedir perdão a Deus, pensando na minha resposta tão débil, tão afastada da missão que Deus nos confiou no mundo. Cristo, escreve um padre da Igreja, escolheu-nos para que fôssemos como lâmpadas, para que nos convertêssemos em mestres dos demais, para que atuássemos como fermento, para que vivêssemos como anjos entre os homens, como adultos entre crianças, como espirituais entre gente somente racional, para que fôssemos semente, para que produzíssemos fruto. Não seria necessário abrir a boca se a nossa vida
resplandecesse dessa maneira. Sobrariam as palavras se mostrássemos as obras. Não haveria um só pagão se nós fôssemos verdadeiramente cristãos. Valor exemplar da vida profissional. Temos de evitar o erro de considerar que o apostolado se reduz ao testemunho de algumas práticas piedosas. Tu e eu somos cristãos, mas ao mesmo tempo, e sem solução de continuidade, cristãos e trabalhadores, com obrigações bem nítidas, que temos de cumprir exemplarmente, se de veras queremos santificar-nos. É Jesus Cristo que nos estimula. Vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas sim sobre o candelabro, e assim alumia quantos estão em casa. Brilhe, do mesmo modo, a vossa luz diante dos homens, a fim de que, vendo as boas obras, glorifiquem vosso Pai, que está nos céus. Seja qual for, o trabalho profissional converte-se numa luz que ilumina os vossos colegas e amigos. Por isso, costumo repetir aos que se incorporam no Opus Dei, e a minha afirmação vale também para todos aqueles que me ouvis, que me importa que me digam que fulano de tal é um bom filho meu, um bom cristão, mas um mau sapateiro. Se não se esforçar por aprender bem o seu ofício ou por executar o seu trabalho com esmero, não poderá santificá-lo nem oferecê-lo ao Senhor. Ora, a santificação do trabalho ordinário constitui como que o fundamento da verdadeira espiritualidade para aqueles que, como nós, estão decididos a viver na intimidade de Deus, imersos nas realidades temporais. Lutai contra essa excessiva compreensão que cada um tem para consigo mesmo. Sede exigentes para vós próprios. Às vezes pensamos demasiadamente na saúde e no descanso, que, aliás, não deve faltar, precisamente porque é preciso voltar ao trabalho com forças renovadas. Esse descanso, porém, escrevi-o há já tantos anos, não é não fazer nada, mas distrairmos-nos em atividades que exigem menos esforço. Noutras ocasiões, com falsas desculpas, somos excessivamente comodistas. Esquecemos-nos da bendita responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros. Conformamo-nos com fazer o que é minimamente indispensável e deixamo-nos arrastar por razões sem razão para nada fazermos, enquanto Satanás e os seus amigos não tiram férias. Ouve e medita com atenção o que São Paulo escrevia aos cristãos que eram escravos. Instava-os a obedecerem aos seus amos. Não os sirvais como quem trabalha somente porque é visto e para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, que fazem a vontade de Deus com todo o coração, e servi-os com amor, sabendo que servis ao Senhor e não a homens. Que bom conselho para que o sigamos, tu e eu. Peçamos a Jesus Cristo, nosso Senhor, e roguemos-lhe que nos ajude a descobrir a cada instante o serviço divino que transforma a nossa vocação profissional no gonzo sobre o qual assenta e gira a nossa chamada à santidade. Verificareis no Evangelho que Jesus era conhecido como Faber, Filius Mariae, o trabalhador filho de Maria. Também nós, com orgulho santo, temos de demonstrar com factos que somos trabalhadores, homens e mulheres de trabalho. Porque havemos de nos comportar sempre como enviados de Deus. Devemos ter bem presente que não o servimos com lealdade quando abandonamos a nossa tarefa, quando não compartilhamos com os outros o empenho e a abnegação no cumprimento dos compromissos profissionais, ou quando nos possam classificar como inconstantes
inconvenientes, frívolos, desordenados, preguiçosos e inúteis. Na verdade, quem descuida essas obrigações aparentemente menos importantes, só com dificuldade vencerá na vida interior, que certamente são mais custosas. Na verdade, quem descuida essas obrigações aparentemente menos importantes, só com dificuldade vencerá nas da vida interior, que certamente são mais custosas. Quem é fiel nas coisas pequenas é fiel também nas grandes, e quem é injusto nas pequenas coisas é injusto também nas grandes. Não estou a falar de ideais imaginários. Atenho-me a uma realidade muito concreta, de capital importância, capaz de modificar o ambiente mais pagão e mais hostil às exigências divinas, como aconteceu na primeira época da era da nossa salvação. Saboreai estas palavras de um autor anónimo desses tempos, o qual resume assim a grandeza da nossa vocação. Os cristãos são para o mundo o que a alma é para o corpo. Vivem no mundo, mas não são mundanos, tal como a alma está no corpo, mas não é corpórea. Habitam em todos os povoados, como a alma está em todas as partes do corpo. Agem mediante a sua vida interior, sem se fazerem notar, como a alma mediante a sua essência. Vivem como peregrinos entre coisas perecedoras, na esperança da incorruptibilidade dos céus, como a alma imortal vive agora numa tenda mortal. Multiplicam-se dia a dia sob o peso das perseguições, como a alma se aformoseia pela mortificação. E não é lícito aos cristãos abandonarem a sua missão no mundo, como não é permitido à alma separar-se voluntariamente do corpo. Por essa razão, enganar-nos-íamos no caminho se não dessemos importância às ocupações temporais. Também aí vos espera o Senhor. Podeis ter a certeza que nós, homens, nos haveremos de aproximar de Deus através das circunstâncias da vida corrente, ordenadas ou permitidas pela providência, na sua sabedoria infinita. Não atingiremos esse fim se não nos esforçarmos por terminar bem a nossa tarefa, se não perseverarmos no afã pelo trabalho, começando com um empenho humano e sobrenatural, se não desempenharmos bem o nosso ofício com o melhor e, se é possível, e penso que se tu verdadeiramente quiseres, assim será, melhor do que o melhor, porque usaremos todos os meios terrenos honrados e os espirituais que forem necessários para oferecer a Nosso Senhor um trabalho primoroso, acabado, como uma peça de filigrana. Perfeito. Fazer do trabalho oração. Costumo dizer com frequência que nestes momentos de conversa com Jesus, que nos vê e nos ouve no sacrário, não podemos cair numa oração impessoal. E observo também que para meditar de modo a que se inicie imediatamente um diálogo com o Senhor, não é preciso pronunciar palavras. Precisamos sim sair do anonimato e de nos pôr na sua presença tal como somos, sem nos escondermos da multidão que enche a igreja, nem nos diluirmos num palavreado oco que não brota do coração, mas de um costume desprovido de conteúdo. Posto isto, acrescento agora que também o teu trabalho deve ser oração pessoal e há de converter-se numa grande conversa com o nosso Pai do Céu. Se procuras a santificação na tua atividade profissional e, através dela, terás necessariamente de te esforçar
para que ela se converta numa oração sem anonimato. E nem sequer esses teus afãs podem cair na obscuridade anódina de uma tarefa rotineira, impessoal, porque nesse mesmo instante teria morrido o aliciante divino que anima o teu trabalho cotidiano. Vêm-me neste momento à memória as minhas viagens às frentes de batalha durante a Guerra Civil Espanhola. Sem contar com qualquer meio humano, acudia aonde houvesse alguém que necessitasse do meu trabalho de sacerdote. Naquelas circunstâncias tão peculiares, talvez propícias a que muitos justificassem os seus abandonos e os seus descuidos, não me limitava a sugerir um conselho simplesmente ascético. Movia-me então a mesma preocupação que sinto agora e que estou a procurar que o Senhor desperte em cada um de vós. Interessava-me pelo bem das suas almas e também pela sua alegria aqui na terra. Por isso, animava-os a aproveitarem o tempo com tarefas úteis, evitando que a guerra se tornasse numa espécie de parênteses na sua vida. Pedia-lhes que não se desleixassem e fizessem o possível por não converter a trincheira e a guarita numa espécie de sala de espera das estações de caminhos de ferro da época, onde a gente matava o tempo à espera daqueles comboios que parecia que nunca mais chegariam. Sugeria-lhes concretamente que se ocupassem com alguma atividade proveitosa, compatível com o seu serviço de soldados, como, por exemplo, estudar ou aprender línguas, aconselhando-os também a que nunca deixassem de ser homens de Deus e procurassem que toda a sua conduta fosse operatio Dei, trabalho de Deus. E ficava comovido ao comprovar que esses rapazes, em situações nada fáceis, correspondiam tão maravilhosamente que se notava a solidez da sua têmpera interior. Lembro-me também da temporada da minha estadia em Burgos, durante essa mesma época. Aí apareciam tantos e tantos a passar alguns dias comigo nos períodos de licença, além daqueles que estavam destacados nos quartéis da zona. Como casa, compartilhava com alguns filhos meus o mesmo quarto de um hotel muito fraco. Apesar de carecermos até do mais imprescindível, organizávamo-nos de um modo a que não faltasse o necessário aos que vinham para descansar e recompor as forças, e eram centenas. Tinha o costume de sair e passear pela margem do Arlanzón, enquanto conversava com eles, ouvia as suas confidências e procurava orientá-los com um conselho oportuno que os confirmasse ou lhes abrisse horizontes novos de vida interior. E sempre com a ajuda de Deus, animava-os, estimulava-os e abrasava-os na sua conduta de cristãos. Às vezes, as nossas caminhadas chegavam ao mosteiro de Las Huelgas e, noutras ocasiões, íamos até à catedral. Gostava de subir a uma torre para que vissem de perto a pedra trabalhada das comieiras, um autêntico rendilhado de pedra, fruto de um trabalho paciente e custoso. Nessas conversas, fazia-lhes notar que aquela maravilha não se via de baixo. E para concretizar o que lhes tinha explicado com repetida frequência, comentava: isto é o trabalho de Deus, a obra de Deus. Acabar a tarefa pessoal com perfeição, com beleza, com o primor destas delicadas rendas de pedra. Compreendiam perante essa realidade que entrava pelos olhos que tudo isso era oração, um formoso diálogo com o Senhor. Aqueles que tinham gasto as suas energias nessa tarefa sabiam perfeitamente que das ruas da cidade ninguém veria e apreciaria o resultado do seu esforço. Era só para Deus. Compreendes agora como a vocação profissional pode aproximar do Senhor? Faz tu o mesmo que aqueles canteiros e o teu trabalho será também operatio Dei, um trabalho humano com entranhas e perfis divinos.
Convencidos de que Deus se encontra em toda a parte, nós cultivamos os campos louvando o Senhor, solcamos os mares e trabalhamos em todas as outras nossas profissões, cantando suas misericórdias. Desta maneira, estamos unidos a Deus a todo momento. Mesmo quando vos encontrardes isolados fora do vosso ambiente habitual, como aqueles rapazes na trincheira, vivereis metidos no Senhor através desse trabalho pessoal e esforçado, contínuo, que soubestes converter em oração, porque o haveis começado e concluído na presença de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Não esqueçais, contudo, que estáis também na presença dos homens e que estes esperam de vós, de ti, um testemunho cristão. Por isso, na ocupação profissional, temos de atuar de tal maneira, do ponto de vista humano, que não fiquemos envergonhados, nem façamos corar quem nos conhece e nos ama. Se vos conduzirdes de acordo com este espírito que procuro ensinar-vos, além de não desiludirdes aqueles que confiam em vós, não ficareis com a cara ruborizada e nem sequer vos acontecerá como aquele homem da parábola que se propôs edificar uma torre, depois de lançar os alicerces, não podendo concluí-la, começaram todos os que a viram a zombar dele, dizendo: este começou a construir e não pôde chegar ao fim. Garanto-vos que, se não perderdes a visão sobrenatural, poreis o coroamento na vossa tarefa, acabareis a vossa catedral até colocar a última pedra. Podemos vencer também esta batalha com a ajuda do Senhor. Convencei-vos de que não se torna difícil converter o trabalho num diálogo de oração. Basta oferecê-lo a Deus e meter mãos à obra, pois Ele já nos está a ouvir e a alentar. Assim, nós, no meio do trabalho cotidiano, conquistamos o modo de ser das almas contemplativas, porque nos invade a certeza de que Deus nos olha sempre que nos pede uma nova e pequena vitória, um pequeno sacrifício, um sorriso à pessoa inoportuna, começar pela tarefa menos agradável e mais urgente, ter cuidado com os pormenores de ordem, ser perseverante no dever quando era tão fácil abandoná-lo, não deixar para amanhã o que temos de terminar hoje. E tudo isto para dar gosto ao nosso Pai Deus. Entretanto, talvez sobre a tua mesa ou num lugar discreto que não chama a atenção, para te servir de despertador do espírito contemplativo, pões o crucifixo que já se tornou para a tua alma e para a tua mente o manual onde aprendes as lições de serviço. Se te decidires, sem fazer coisas esquisitas, sem abandonar o mundo no meio das tuas ocupações habituais, a entrar por estes caminhos de contemplação, sentir-te-ás imediatamente amigo do Mestre, com um encargo divino de abrir os caminhos divinos da terra e de toda a humanidade. Sim, com esse teu trabalho contribuirás para que se estenda o reinado de Cristo em todos os continentes e seguir-se-ão, uma atrás da outra, as horas de trabalho oferecidas pelas longínquas nações que nascem para a fé, pelos povos do leste, barbaramente impedidos de professar com liberdade as suas crenças, pelos países de antiga tradição cristã, onde parece que se obscureceu a luz do Evangelho e as almas se debatem nas sombras da ignorância. Que valor adquire então essa hora de trabalho, esse continuar com o mesmo empenho durante um pouco mais de tempo, alguns minutos mais, até rematar a tarefa? Convertes assim, de um modo prático e simples, a contemplação em apostolado, como necessidade imperiosa do coração que pulsa em uníssono com o dulcíssimo e misericordioso coração de Jesus, nosso Senhor. Fazer tudo por amor.
E como é que eu vou conseguir? Parece que me perguntas. Atuar sempre com esse espírito que me leva a concluir com perfeição o meu trabalho profissional? A resposta não é minha, vem de São Paulo. Trabalhai varonilmente, sede fortes, que tudo entre vós se realize na caridade. Fazei tudo por amor e livremente. Nunca atueis por medo ou por rotina. Servi a nosso Pai Deus. Gosto muito de repetir, porque tenho experimentado bem a sua mensagem, aqueles versos pouco artísticos, mas muito gráficos. A minha vida é toda amor. Se em amor eu sou entendido, foi pela força da dor, pois ninguém ama melhor que quem muito haja sofrido. Ocupa-te dos teus deveres profissionais por amor. Faz tudo por amor, insisto, e comprovarás as maravilhas que produz o teu trabalho, precisamente porque amas, embora tenhas de saborear a amargura da incompreensão, da injustiça, da ingratidão e até do próprio fracasso humano, frutos saborosos, sementes de eternidade. Acontece, porém, que algumas pessoas são boas, bondosas, afirmam por palavras que aspiram a difundir o formoso ideal da nossa fé, mas se contentam na prática com uma conduta profissional superficial e descuidada própria de cabeças no ar. Se nos encontrarmos com alguns destes cristãos de fachada, temos de ajudá-los com carinho e com clareza a recorrer, quando for necessário, a esse remédio evangélico da correção fraterna. Irmãos, se porventura alguém for surpreendido em alguma falta, vós, os espirituais, corrigi-o com espírito de mansidão. E tu, acautela-te a ti mesmo, não venhas também a cair na tentação. Levai os fardos uns dos outros, e desse modo cumprireis a lei de Cristo. E se para além da sua profissão de católicos se acrescentam outros motivos, mais idade, experiência ou responsabilidade, nessa altura, por maioria de razão, temos de falar, temos de procurar que reajam, a fim de conseguirem maior influência na sua vida de trabalho, orientando-os como um bom pai, como um mestre, sem humilhar. Sensibiliza bastante meditar calmamente o comportamento de São Paulo. De facto, vós sabeis como deveis comportar-vos para nos imitardes, porquanto não fomos entre vós preguiçosos, nem foi às pensas alheias que comemos o pão de quem quer que fosse, mas trabalhamos noite e dia, entre fadigas e privações, para não sermos pesados a nenhum de vós. Daí a razão porque justamente quando nos encontrávamos entre vós, vos intimávamos que se alguém não quer trabalhar, abstenha-se também de comer. Temos de dar exemplo por amor a Deus, por amor às almas e para corresponder à nossa vocação de cristãos. Para que não escandalizeis nem levanteis a mínima sombra de suspeita de que os filhos de Deus são negligentes ou não servem, para que não sejais causa de desedificação, haveis de vos esforçar por oferecer com a vossa conduta a medida justa, a boa vontade de um homem responsável, tanto o camponês que ara a terra enquanto vai levantando continuamente o seu coração a Deus, como o carpinteiro, o ferreiro, o empregado de escritório, o intelectual, em suma, todos os cristãos têm de ser modelo para os seus colegas. No entanto, devem sê-lo sem orgulho, porque temos na nossa alma a clara convicção de só conseguirmos alcançar a vitória desde que contemos com Ele. Nós, sozinhos, não podemos sequer levantar uma palhinha do chão. Por isso, cada pessoa, na sua tarefa e no lugar que ocupa na sociedade, há de sentir a obrigação de fazer um trabalho de Deus, que em toda a parte semeie a alegria e a paz do Senhor. O perfeito cristão leva sempre consigo
a serenidade e a alegria. Serenidade, porque se sente na presença de Deus. Alegria, porque se vê rodeado dos seus dons. Um cristão, assim, é de verdade um personagem real, um sacerdote santo de Deus. Para alcançarmos esta meta, temos de nos conduzir movidos pelo amor e nunca como aquele que suporta o peso de um castigo ou de uma maldição. Tudo o que fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças por meio dele a Deus Pai. Desta forma, terminaremos a nossa tarefa com perfeição, enchendo o tempo todo, porque seremos instrumentos apaixonados por Deus, que compreendem toda a responsabilidade e toda a confiança que o Senhor deposita sobre os seus ombros, apesar da debilidade pessoal. Em todas e em cada uma das tuas atividades, porque contas com a fortaleza de Deus, há de comportar-te como quem se movimenta exclusivamente por amor. Mas não fechemos os olhos à realidade, conformando-nos com uma visão ingênua e superficial que nos conduz à ideia de que nos espera um caminho fácil e que para percorrê-lo bastam alguns propósitos sinceros e desejos ardentes de servir a Deus. Não duvideis. Ao longo dos anos, apresentar-se-ão talvez mais depressa do que pensamos situações particularmente custosas, que vão exigir de cada um muito espírito de sacrifício e um maior esquecimento de si mesmo. Fomenta, então, a virtude da esperança e com audácia faz teu o grito do apóstolo. Eu estimo, efetivamente, que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção alguma com a glória que há de revelar-se em nós. Medita com segurança e com paz. Como será o amor infinito derramado sobre esta pobre criatura? Chegou a hora de, no meio das tuas ocupações habituais, exercitares a fé, despertares a esperança, avivares o amor. Quer dizer, de ativar as 3 virtudes teologais que nos impelem a desterrar imediatamente, sem dissimulações, sem rebuço, sem rodeios, os equívocos da nossa vida profissional e da nossa vida interior. Portanto, meus caríssimos irmãos, de novo, a voz de São Paulo, permanecei firmes e inabaláveis, sempre generosos em trabalhar para o Senhor, sabendo que o vosso trabalho não fica sem recompensa de Deus. Vedes? É todo um conjunto de virtudes que pomos em jogo ao desempenhar a nossa profissão, com o propósito de a santificar, a fortaleza para perseverarmos no nosso trabalho, apesar das naturais dificuldades, sem nos deixarmos vencer pelo abatimento, a temperança para nos gastarmos sem reservas e para superarmos a comodidade e o egoísmo, a justiça para cumprirmos os nossos deveres com Deus, com a sociedade, com a família, com os colegas, a prudência para sabermos o que convém fazer em cada caso e lançarmos-nos à obra sem demora, e tudo, insisto, por amor, com sentido vivo e imediato da responsabilidade do fruto do nosso trabalho e do seu alcance apostólico. Obras são amores e não boas razões, diz o refrão popular, e penso que é desnecessário acrescentar-lhe mais alguma coisa. Senhor, concede-nos a tua graça, abre-nos a porta da oficina de Nazaré, com o fim de aprendermos a contemplar-te a ti, com a tua mãe, Santa Maria, e o santo patriarca José, a quem tanto amo e venero, todos 3 dedicados a uma vida de trabalho santo. Sensibilizar-se-ão os nossos pobres corações, procurar-te-emos e encontrar-te-emos no trabalho diário que tu desejas que convertamos em obra de Deus, em obra de amor.